Bom dia, povo de Deus, paz do Senhor Jesus. Estamos iniciando aqui a nossa escola bíblica dominical, né? Hoje iremos aprender um pouquinho sobre os mistérios do Reino de Deus, que tem texto base, Evangelho de Mateus, capítulo 13. Hoje vamos estudar um pouquinho, é a 13ª lição, os mistérios do Reino, ok? Deus abençoe você, compartilhe com seus amigos e abra o seu coração para que você possa aprender um pouco mais da palavra do Senhor. Nesse momento, a minha oração é que o Espírito Santo de Deus venha chegar ao seu coração e trazer o entendimento da revelação da parte de Deus, da sua palavra, em nome de Jesus. Vamos lá. O reino de Deus é um dos assuntos mais importantes do Novo Testamento, né? Ele foi o tema da pregação de João Batista, né? De Jesus, dos apóstolos. Então, o reino de Deus, assim que já com João Batista fazendo a preparação do caminho, já havia anunciando a chegada do reino de Deus, né? Mas o que é o reino de Deus? Segundo George Led, ele resume o reino de Deus nessa frase: é o reinado redentor dinamicamente ativo de Deus para estabelecer seu governo entre os homens. E este reino, que aparecerá no final da era como um ato apocalíptico, né? Já entrou na história humana na pessoa e missão de Jesus para vencer o mal, para libertar os homens do poder do mal e trazê-los para as bênçãos do reinado de Deus. Então, o George Led, ele faz esse resumo, né, sobre o entendimento dele sobre o reino de Deus. A palavra reino dos céus, que é um sinônimo, né, do reino de Deus, o qual envolve dois momentos, né? Então, dentro da palavra de Deus, dois momentos. O primeiro deles, o cumprimento dentro da história, né? Quando Jesus veio, né? A chegada de Jesus como ser humano para aquele momento especial de entregar a si mesmo, né? Se esvaziar da glória, se fazendo ser humano e se entregar através do seu ato, né? De sacrifício na cruz. E também o ato apocalíptico, né? Quando ele virá. Então o reino dos céus, o reino de Deus, né? Está em dois momentos: quando Jesus veio, né? E quando ele voltará. O reino de Deus é estabelecido pela graça soberana de Deus. Então o reino de Deus, ele é estabelecido, né? Ele é instalado pela graça soberana da parte de Deus. Os sinais da sua presença são do reino de Deus. Os seus sinais são, né, a expulsão de demônios, a queda de Satanás, né, que Jesus refere lá em Lucas 10:18, a realização de milagres, né, que mais? A pregação do evangelho, né, e o perdão dos pecados. Então, o reino de Deus, ele tem essas atividades, né? Essas ações: expulsão de demônios, né? Satanás na sua queda, né? No seu devido lugar, né? Debaixo dos nossos pés, a realização de milagres, a pregação do evangelho, né? E o perdão dos pecados, né? O arrependimento. Somente Deus pode nos introduzir no reino, somente Deus pode nos introduzir. Eu quero ler com você Colossenses. Vamos passear hoje um pouquinho pela palavra de Deus. Colossenses capítulo 1, versículo 13, nos diz assim, ó: Ele nos libertou do poder das trevas e nos transportou para o reino de seu Filho amado, em quem temos a redenção, a remissão dos pecados. Então entendemos que
É Deus quem nos dá essa bondade, essa graça de poder participar do seu reino, né? Como está escrito aqui. Ele nos libertou do poder das trevas e nos transportou para o reino de seu Filho amado. Então temos essa base bíblica, né? Que somente Deus é que pode nos introduzir no reino de Deus. Mediante de que forma, né? Mediante o arrependimento e a fé. E exigindo de nós o compromisso total, né? Deus nos introduz, mas cabe ao ser humano a sua dedicação. Só assim, para ter uma base, vamos ler aqui Mateus 18. Mateus 18, 3 a 4. Mateus 18, 3 e 4 nos diz assim: em verdade lhes digo, Jesus falando, né? Se vocês não se converterem e não se tornarem como criança, de maneira nenhuma entrarão no reino dos céus. Portanto, aquele que se humilhar como esta criança, esse é o maior no reino dos céus. E quem receber uma criança, tal como essa, em meu nome, é a mim que recebe. Então, aqui Jesus está falando que precisa ter um esforcinho do ser humano, abrir mão de algumas coisas, né? Se humilhar, né? Em Mateus 13, né, que é a nossa base, né, sobre o reino dos céus aqui, temos aí algumas parábolas, né, que Jesus usou para especificar um pouco mais aí a respeito do reino dos céus. Então começamos aqui, né, com a parábola do semeador, que é do capítulo 13, do versículo 1 ao 23, que nos diz assim, ó, eu quero ler para a gente estudar um pouquinho. No mesmo dia, tendo saído de casa, Jesus sentou-se à beira-mar. Grande multidão reuniu-se junto a ele, de modo que ele entrou num barco e sentou-se. E todo o povo estava em pé ali perto da praia. Então, falou-lhes muitas coisas por meio de parábolas, dizendo, né? Uma delas, o semeador saiu a semear. Enquanto semeava, uma parte das sementes caiu à beira do caminho. Então, parte da semente caiu na beira do caminho, e as aves vieram e a comeram. Outra parte caiu em solo pedregoso, onde não havia muita terra, e logo brotou, e a terra não era profunda. Mas saiu o sol e a queimou, e não tinha raiz, logo secou. Outra parte caiu entre os espinhos, os quais sufocaram quando cresceram. Mas outra parte caiu em terra boa e deu fruto. Um grão produziu, outro 100, outro 60 e outro 30. Quem tem ouvidos, ouça. E aproximando-se dele, os discípulos lhe perguntaram: por que falas às multidões por meio de parábolas? Aí Jesus respondeu: porque a vós é dado conhecer os mistérios do reino dos céus, mas eles não. E aí ele prossegue aqui, mas a parábola em si é essa. Vamos ver então o que nos fala aqui o nosso estudo. Jesus fala às multidões ali na beira do mar, né, assentado num barco, né, sentado num barco, e ele fala por parábolas, né? No grego, parábola significa a colocação, né, de uma coisa no lugar de outra para fins de comparação. Então, ele usa uma alegoria, né, uma ilustração para simbolizar aquilo que realmente né? Uma parábola é uma ilustração colocada lado a lado com um ensinamento com o objetivo de facilitar o seu significado. Então aqui em Mateus, Jesus diz que as parábolas têm dois propósitos, né? Primeiro, para os seus discípulos, voltado aí para os seus discípulos, né?
revelar os mistérios do reino. A palavra mistério significa verdades ocultas, né? Verdades ocultas que só serão conhecidas mediante, que serão conhecidas aí mediante a, a revelação da parte de Deus. Eu quero ler aqui com você 1 Pedro. Vamos lá, 1 Pedro. Primeira carta de Pedro, cadê você? Primeira carta de Pedro, capítulo 1, de 10 a 12, nos diz assim, ó. Foi a respeito dessa salvação que os profetas indagaram e investigaram. Eles profetizaram a respeito da graça destinada a vocês, investigando qual a ocasião e quais as circunstâncias oportunas que eram indicadas pelo Espírito de Cristo, que neles estava. Ao predizer os sofrimentos de Cristo, teria que suportar e as glórias que viriam depois desses sofrimentos. Aí ele continua. A eles foi revelado que, não para si mesmo, mas para vocês, ministravam as coisas que agora foram anunciadas a vocês por aqueles que, pelo Espírito Santo enviado do céu, lhes pregaram o Evangelho. Coisas essas que anjos desejam contemplar. Então, aqui fica né, mais claro que esse mistério, né, que essa verdade que oculta esse mistério, que só serão conhecidas mediante a revelação da parte de Deus, né, que os profetas outrora pregaram, o povo com o coração endurecido, mas através do Espírito Santo, né, ali atuando na vida do ser humano, traz essa revelação da parte de Deus. Interessante esse momento de que podemos, né, assim, ter de intimidade com o Espírito Santo e ter essa revelação da parte de Deus nos trazendo, nos revelando os seus mistérios. E a outra parte, né, por isso que Jesus diz que parábolas revelam coisas ocultas, né? Isso Jesus expressou nessa parábola da semeadura. Já a segunda situação, para as multidões, né? Para que a compreensão de ensino deles, né, fosse um pouco mais dificultosa, vou usar esse termo, no sentido de porque o povo ainda não estava preparado para o que Jesus veio fazer, né? Então, se Jesus chegasse e falasse às claras, né, haveria um choque, né? E se a gente parasse para pensar, do nada, apesar de ter uma promessa, vamos voltar na época ali, né? Aí de repente chega uma pessoa falando que era, né, o Salvador do mundo, mas na sua simplicidade, na sua humildade, né, nascido numa manjedoura, vivendo de forma simples, não era isso que o povo estava esperando. O povo estava esperando que viesse alguém em glória, em majestade, berços de ouro, né? Então o povo não estava preparado, né, pro momento, para a revelação. Então por isso que ele falava por meio de parábolas. Jesus cita o Antigo Testamento, né? Nesse momento aí, Isaías 6, versículo 9 e 10. Vamos ver o que fala, Isaías 6, 9 e 10. Isaías 6, 9 e 10. Capítulo 6, versículo 9 e versículo 10, nos diz assim, ó. Então disse ele, vai e diga a este povo, ouçam, ouçam, mas sem entender. Vejam e vejam, mas sem perceber. Torne insensível o coração deste povo, endureça-lhes os ouvidos e feche os olhos deles, para que não venham a ver com os olhos, ouvir com os ouvidos e entender com o coração, e se converterem e sejam curados. Olhando assim, pô, mas
lendo assim, fala, mas Deus não queria que ele se convertesse? Por que que endureceu o coração? Porque precisaria ter uma cura, né? Deus tem as suas formas de trabalhar, ok? Né? Não é o assunto aqui do momento, daqui dá uma outra aula, né? Mas é só para a gente ter um entendimento o porquê que Jesus falava em parábolas. Porque o coração do povo ainda não estava preparado. E ele fala aqui que é interessante, né? Para que o povo endureça os ouvidos e feche os olhos deles, para que vejam com seus olhos, ouçam com seus ouvidos e entender com o coração e se convertam, né? E sejam curados. Então, o povo estava insensível, né, para aquele momento. Jesus começa com a parábola do semeador, né, que lemos aqui. Aqui tem 3 explicações importantes. Vamos lá? O semeador é inicialmente Cristo, que prega a palavra e que envia trabalhadores para proclamar ao mundo. A semente que é semeada, né, é a palavra de Deus. Ela é a semente incorruptível ou divina semente. Como 1 Pedro 1,23 nos dá essa referência. Vamos lá? 1 Pedro, primeira carta de Pedro 1,23. 1,23. Porque vocês foram regenerados não de semente corruptível, mas de semente incorruptível mediante a palavra de Deus, a qual vive e é permanente. Então, essa semente dessa parábola é a palavra de Deus. O campo onde é semeado a palavra é o quê? É o mundo, né? As pessoas. A ênfase da palavra é a terra, né? Ou o solo onde a semente é lançada. A terra nada mais é do que o nosso coração, o coração do homem que recebe essa semente. A lição principal dessa parábola é que o resultado de ouvir o evangelho da palavra de Deus depende o quê? Do coração daquele que recebe a mensagem. E há 4 tipos de solo, né? Há 4 tipos de coração que produzem 4 resultados diferentes. Então, quando a palavra do reino, né? Quando a palavra de Deus é lançada, o efeito dela, o fruto, vai depender muito da condição do coração do ser humano de recepcionar essa palavra. Vamos lá, os 4 resultados, né? O efeito de cada coração. O primeiro que a parábola cita, né? O coração duro. É difícil, né? Primeiro é o coração duro. Este coração ouve e não compreende a palavra de Deus. É como um solo bastante transitado, um solo bastante transitado. Quando a semente cai, é pisada pelos homens e é roubada pelo diabo. A semente é roubada enquanto a ouvem. Veja bem, não é depois de refletir. Está ouvindo e já está sendo roubada. Ou seja, não está entrando no coração. Não está havendo entendimento. Não está havendo a compreensão. Não está entendendo o que está sendo pregado, ensinado, ministrado. E a minha oração hoje é que o Espírito Santo de Deus venha tirar as vendas dos seus olhos para que você possa ouvir, ver, dos seus ouvidos para que você possa ouvir e do seu coração para que você possa entender. Então, aqui, a semente é roubada enquanto ainda ouve, né? Ou durante a pregação ou evangelização pessoal. O diabo trabalha durante o culto da adoração, principalmente quando o sermão está sendo pregado. Então, não pense você que as trevas estão de bobeira. Não. Ele está trabalhando aí para que você, que essa sementinha aí não venha ter o efeito suficiente para transformar a sua vida. O coração raso. O segundo tipo de coração é o raso. É o coração que recebe a palavra de maneira impulsiva, sem profundidade e sem perseverança.
qualquer tipo de angústia ou perseguição faz esta pessoa já desistir, entende? É expressão de pouca duração, indica que estas pessoas aceitam a palavra momentaneamente ou de maneira superficial, né? Aquele momento de entusiasmo, né? De levado pela emoção, né? Naquele momento ali há uma emoção e decide entregar sua vida a Cristo, mas depois não tem a profundidade, essa semente. Por quê? Porque está sendo levado pelo momento, né? Ou aquele momento de desespero. Geralmente as pessoas se aproximam de Deus quando ela está no fundo do poço, assim, né? Quando está precisando de um milagre, quando o ser humano abandonou e não vê solução para sua vida, corre para os pés da cruz, né? Como se diz, corre aos pés de Cristo. E depois de solucionados os problemas, já esquece, né? Já deixa para lá a sua vida com Deus. Então é levado pelos momentos, né? Coração raso. Outro coração é o coração ocupado, né? Que é, nos dias de hoje, né, o que mais tem é coração ocupado, né? Se a gente parar assim para uma vista panorâmica geral, esse é o terceiro tipo de coração. O coração ocupado é aquele que há entre espinhos, né? Este representa o que? As preocupações, a ansiedade em que a pessoa está vivendo. A fascinação pelo dinheiro, riqueza, material, né? Os prazeres do mundo. Isso é um problema. 1 João 2,16, vamos ver o que está falando? Primeira carta de João, capítulo 2, versículo 16. Nos fala assim, ó. Aqui. Porque tudo o que há no mundo, os desejos da carne, os desejos dos olhos e a soberba da vida, não procede do Pai, mas do mundo. Então, o que acontece? O coração do ser humano está voltado para as coisas desse mundo, para as coisas materiais. Mas para você entender o reino dos céus, você precisa ser uma pessoa espiritual. Porque Deus é espírito e os seus adoradores precisam ser, né, adorar Ele em espírito e em verdade. Para você adorar em espírito, você precisa ser uma pessoa espiritual, né? Não estar ligada com as coisas terrenas, momentâneas desse mundo, principalmente os prazeres da carne, né? Aquilo que os seus olhos veem e desejam, né? O materialismo em geral. Então, esse é o coração ocupado, né? Tem tempo para tudo, gasta o seu tempo correndo atrás de materiais, de desfrutar dessa vida, né? E a palavra de Deus fica infrutífera com tanta concorrência, então, ou seja, o coração fica dividido, a semente não tem espaço dentro desse coração, porque esse coração está voltado para dinheiro, bens materiais, né? Os prazeres dessa vida de forma geral. E por fim, coração fértil, né? Que é a próxima. O coração fértil. O coração fértil é o último coração, né? Fértil e frutífero. Esse tem que ser o nosso coração em nome de Jesus. Este é o coração da pessoa que ouve, recebe a palavra e a pratica, né? Então veja bem, ela ouve, ela recebe, ela é receptiva à palavra e coloca em prática. Os frutos são produzidos em diferentes proporções e forma, né? Fala que o fruto das pessoas pode ser 100, 60 ou 30 por um. Precisamos ter esse coração, né? Na verdade, precisamos nos esforçar para ter esse coração, um coração frutífero, um coração aberto para o reino dos céus, né?
deixar o Espírito Santo entrar. Jesus, né? Em Apocalipse fala, né? Eis que estou à porta e bato. Que porta é essa? A porta é do seu coração, né? É a semente sendo lançada. Que você possa ter esse tipo de coração. Uma outra parábola ainda nesse mesmo capítulo, né? É a parábola do joio, do trigo e do joio, que eu quero ler para você. A parábola está aí, Mateus 13, né? Que é a base desse estudo hoje. Capítulo 13, a partir do versículo 24. Jesus apresentou-lhe outra parábola, dizendo: o reino dos céus é semelhante ao homem que semeou boa semente no seu campo. Mas enquanto os homens dormiam, o seu inimigo veio e semeou joio no meio do trigo e retirou-se. Assim, quando o trigo cresceu e começou a dar espigas, apareceu também o joio. Então os servos do proprietário chegaram e lhe disseram: Senhor, não semeaste boa semente no teu campo? De onde vens o joio? Ele respondeu: algum inimigo fez isso. E os servos lhe disseram: queres que então que arranquemos? Mas ele disse: não, para que ao tirar o joio não arranqueis com ele também o trigo. Deixai ambos crescem juntos até a colheita. E na época da colheita direi aos que fazem a colheita: ajuntai primeiro o joio e atai-o em feixes para queimá-los, e o trigo, porém, recolherei em meu celeiro. Jesus conta mais essa parábola aqui e aí explica para os seus discípulos, né? Um semeador diligente e trabalhador semeia sementes no seu campo. Quem é esse semeador? Esse semeador é Cristo, né? É o Filho do Homem. O campo é o mundo e as boas sementes são os crentes ou os verdadeiros súditos do rei. Então, o semeador é Cristo, né? O Filho do Homem. O campo é o nosso coração, né? É o ser humano, né? É as pessoas. Mas enquanto os homens dormiam, veio o inimigo dele, semeou o joio, né, no meio do trigo e se retirou. Então o semeador descobriu, né, que o seu inimigo, né, visitou secretamente o seu campo e plantou o joio no meio do trigo. O inimigo, quem é o inimigo? É o diabo, é Satanás. Os joios são os seus filhos, né, ou os incrédulos. Os incrédulos. E quando a erva cresceu e produziu fruto, apareceu também o joio. Então, vindo aí os servos, dono da casa, lhe disseram: Senhor, né, não quer que nós arranquemos? Aí o semeador descobre que o joio é muito parecido com o trigo, né? Então, o crente falso é muito parecido com o crente verdadeiro. Às vezes a pessoa, como se diz, né, é um lobo em pele de cordeiro, né, que é difícil, às vezes, não julgando ninguém, longe disso, né, que quem somos nós para fazer algum tipo de julgamento, até porque são idênticos. Então, às vezes, pessoas, ou até mesmo pregadores, subirão em cima de um púlpito e falarão coisas lindas, maravilhosas, farão sinais e prodígios, porém, o seu coração, o seu caráter não está de acordo com a palavra de Deus, né? Um exemplo de um joio. Quem tem esse... pra você ver, é tão difícil assim, fazer essa análise de saber quem é quem, porque são idênticos, né, no seu crescimento. Mas os frutos é que fará a diferença. Porque quando o trigo ele começa a produzir os seus frutos, ele fica pesado e ele vai deitar. O peso, devido ao seu caule, né, a sua estrutura ser fina, então ele vai ficar deitado pelo peso do seu fruto. Já o joio não tem seu fruto, então ele vai ficar, né, alto,
lindo, leve e solto, né, como se diz. Então é nessa hora, depois dos frutos aparecerem, que haverá essa diferença. Isso só se dará na época da colheita. Então o que é? A decisão de deixar crescer junto até a colheita é justamente por causa disso, né? A colheita se dará no fim dos tempos, ou, né, na segunda vinda de Cristo. Os ceifeiros serão os anjos de Deus. O celeiro onde o trigo será recolhido é os céus. Espero eu e você, né, estar aqui nesse celeiro. Já a fornalha, onde o joio será lançado, é o inferno. Os mistérios ensinados aqui é sobre o reino de Deus são, veja só, Jesus sabe quem é o joio e o trigo no seu reino. Somente Deus é quem conhece o coração. Lembra de Samuel, quando Deus pediu para ele ir lá ungir o futuro rei de Israel, que iria substituir Saul? Foi até a casa de Jessé, né, pai de Davi, e logo ele já se impressionou com a beleza, a robustez do seu primeiro filho. E ele falou, certamente é esse o futuro rei de Israel. O que Deus falou para ele? Ei, não. Você conhece a aparência exterior, mas eu conheço o coração. Então essa é a diferença. Por isso que nós conhecemos superficialmente as pessoas, mas é Deus realmente que conhece o coração de cada um. Isso é importante. Os filhos de Deus, aqui o final do reino de Deus neste mundo chegará ao fim somente na segunda vinda de Cristo, né? Então que finaliza essa somente na ceifa. Uma outra parábola que ele cita é a parábola do grão de mostarda, ainda nesse mesmo capítulo 13 de Mateus, a partir do verso 31, ele nos lê essa parábola. Essa parábola diz assim, ó: Jesus apareceu-lhe outra vez, dizendo: o reino dos céus é compatível a um grão de mostarda, em que o homem pegou e semeou em seu campo. Mesmo sendo a menor das sementes, quando cresce é a maior dos arbustos, né, das árvores, torna-se uma árvore frondosa, né, de modo que as aves dos céus vêm e faz seus ninhos ali no seu ramo. Jesus lhe falou uma outra parábola, né, que é a próxima parábola, mas aqui ele dá essa pequena parábola aqui sobre o grão de mostarda. Então veja bem, essa parábola também é contada lá em Marcos e Lucas. Outra parábola que ele impôs dizendo, né, o grão de mostarda é plantado ou inserido no solo como a menor de todas as sementes. É interessante, ele fez essa comparação, que o reino dos céus é semelhante a um grãozinho de mostarda, porque ela é uma semente minúscula, bem pequena mesmo, uma das menores sementes, né, existente. E ela é plantada no solo como a menor semente, mas ela cresce o solo e se torna uma das maiores árvores, né? Então, de uma semente minúscula se torna uma das maiores árvores depois com o seu crescimento. E devido ao seu tamanho ser diferenciado, né, pela sua grandeza, ela acolhe todo tipo de ave, né? Ela acolhe todo tipo de árvore, assim como o reino de Deus, que acolhe todos os tipos de pessoas, povos, tribos, nações, línguas. O início do reino é pequeno, mas o seu crescimento é fenomenal. Isso é o que está querendo dizer a parábola do grão de mostarda. E a nossa fé também comparada a ela, né? Então essa é a parábola também que Jesus se expressou falando aí sobre o reino dos céus. Que tudo começa
É pelo seu começo, né? Parece redundância, né? Mas é o início, todo início na vida, né? O seu start, o seu início, ele é pequeno, né? A sua base precisa ser estruturada vagarosamente para que então venha a estrutura que lhe dará os frutos, né? A sua recompensa. Então, quanto maior for a sua base, maior for a sua estrutura, maior poderá ser o seu crescimento, né? Vamos lá então, a parábola do fermento, que ele continua aqui no versículo 33. Jesus falou uma outra parábola: o reino dos céus é comparável a um fermento que uma mulher misturou com 3 medidas de farinha até ficar tudo fermentado. Jesus falou todas essas coisas a multidões por meio de parábolas, e nada lhes falava sem parábolas. Então, essa parábola do fermento, que é só ali um único versículo que ele usa como comparação também do reino de Deus, a ideia principal é o poder transformador do fermento. Ele pega o quê? Uma medida de fermento para 3 medidas de farinha. A chegada do reino de Deus produz transformação na vida das pessoas. E aqui temos 3 lições importantes. Primeira, o evangelho do reino transforma a vida das pessoas. A vida de um cristão pode ser dividida em 2 partes, né? Sem Cristo e em Cristo. Então, esse divisor de água se dá com o fermento. Esse fermento simbolizando a palavra de Deus. Ponto 2. Esta transformação vem de dentro para fora como o fermento na farinha. O evangelho muda primeiro o coração e depois a conduta. Então, primeiro é interior. Às vezes você vai ver pessoas que estão indo na igreja ainda com alguns certos tipos de vícios, né? E logo já é julgado. O que essa pessoa está fazendo na igreja? Se ainda continua com a sua velha vida. Ei, é Deus quem conhece o coração. É lá que começa a transformação. É lá, né? A parábola do semeador, né? O coração dando fruto. E não é do dia para a noite. Tem pessoas que né? Mas tem pessoas que é um processo, e cada pessoa o processo é diferente. Então, o trabalhar de Deus na vida do ser humano é individual. Às vezes nós queremos que, da mesma forma como nós tivemos a nossa conversão, mudamos da água para o vinho, usamos isso como base para as outras pessoas. E não é assim. Não é assim. É como um fermento que vai transformando de dentro para fora, aos poucos. E daqui a pouco a pessoa percebe que aquilo que fazia já não está fazendo mais. Que aquilo que ela tinha prazer, gosto de fazer, de praticar, isso já não cabe mais no seu coração. É a palavra de Deus. É a palavra de Deus que transforma. Conhecereis a verdade e a verdade vos libertará. E o terceiro ponto, ainda nessa parábola do fermento, é o evangelho opera de forma real, mas invisível. Quem consegue explicar? Não tem explicação, assim. A gente tem algumas teorias, alguns estudos, mas é algo que, se você parar para ver assim o processo do arrependimento, da regeneração, a gente vê cada testemunho forte, né? Por aí afora, pessoas que faziam, acontecia. E hoje, da face, né? Toma um tapa de um lado, da outra face. É só Deus, assim, para mudar a pessoa, assim, radicalmente. Somente esse fermento. O reino vai sendo implantado no coração das pessoas de forma imperceptível aos olhos humanos, né? Às vezes a pessoa ouve um louvor hoje, uma pregação, dali uma frase mexe com o coração dela. Até ontem estava escutando alguns testemunhos
que eu gosto, né? Que isso edifica a minha fé. E você vê o trabalhar de Deus em cada vida, assim, que é fantástico, muito, muito especial a forma de Deus trabalhar individualmente na vida de cada ser humano. E de repente essa pessoa está transformada e os resultados são visíveis. Uma outra parábola, a parábola do tesouro escondido, né? Se tratando aí do reino dos céus, está no Marcos 13, capítulo 40, versículo 44. Né? Ele vem falando: o reino dos céus é semelhante a um tesouro escondido no campo, que um homem esconde depois de achá-lo. Mas então, em sua alegria, vai e vende tudo que tem e compra aquele campo. O reino dos céus somente até aqui, né? Porque aqui já entra uma outra parábola. Então ele usa essa palavra, a parábola aqui, fazendo a comparação do reino dos céus como um tesouro escondido. E aqui temos três lições básicas. A primeira dela, a descoberta. Ele descobriu, né? Achou um tesouro. Então, um homem encontra um tesouro precioso. Que tesouro é esse? Jesus, o Salvador. E é o Espírito Santo que conduz esse homem, indica onde achar esse tesouro. Então, esse homem, ele estava transitando, passando por um campo e encontrou esse tesouro. Quem conduziu? O Espírito Santo. Então, o agente intermediário para termos um encontro com Deus, com Jesus Cristo, o Salvador, é o Espírito Santo. Primeira lição, a descoberta. A segunda lição, o prazer. Ele transbordante de alegria, né, diz a palavra aqui. Quem acha Jesus encontra a verdadeira alegria, a plena felicidade. Às vezes nós nos enganamos pensando que a nossa felicidade está nos prazeres momentâneos, né? Fala a verdade. A gente às vezes olha pelo que conquistou na vida, sei lá, algum bem material, uma conquista de um carro, de uma casa, não sei, do seu bom salário, e a gente já se acha, né? A gente nunca deve se esquecer que a nossa verdadeira alegria está em Deus, porque Ele nos garantiu uma vida eterna. Pense nisso, tá? E a terceira, né? Falamos aqui da descoberta, o prazer e a decisão. Quem encontrou, tomou uma decisão. Foi lá e vendeu tudo que tinha, né? Se entregou, abriu mão de tudo que tinha para adquirir esse tesouro. É necessário renunciar, abrir mão de coisas, né? De algumas coisas nessa vida. E às vezes esse abrir mão de algumas coisas é que deixa o ser humano preso. Concorda? Às vezes o ser humano fica preso em pequenas coisas da vida, sendo que o maior tesouro que nos trará alegria completa está à nossa frente e não conseguimos fazer essa troca. Pessoas encontram um tesouro que lhe trará uma alegria eterna, mas não tem a atitude de abrir mão da sua velha vida, do seu velho estilo de vida, para conhecer o novo. O que é novo, às vezes, né, se dá como o desconhecido, traz medo e insegurança. Pô, eu vou abrir mão da minha vida que levo? Pô, vou ter que abrir mão disso, daquilo outro. Eu gosto de fazer isso, daquilo outro, os prazeres da carne, a concupiscência dos olhos, né, e do coração. Às vezes as pessoas param e pensam assim, eu não. Seguir a Cristo não pode fazer nada. É que os nossos valores não estão ligados aos valores terrenos e momentâneos. A alegria que Cristo nos dá é diferente, bem maior, bem mais prazerosa e é eterna. Tem a sua diferença. Mas as pessoas, quando chega a hora da decisão de abrir mão da velha vida
de abrir mão dos valores que elas nesse momento se julgam válido, importante, precioso, faz a comparação. A verdadeira felicidade, Jesus Cristo, e o valor conquistado até o presente momento da sua vida, o que ela acha que é de algum valor, de algum proveito, põe na balança. E às vezes as pessoas não têm a coragem de decidir abrindo mão de tudo que acha que é valoroso para desfrutar do novo, que para ela às vezes é desconhecido e lhe traz uma insegurança. Mas nós garantimos para você, como servos de Deus, que a felicidade verdadeira vem em Deus. A palavra de Deus nos fala que até a tristeza salta de alegria diante de Deus. É mistério, né? Reflita nisso. E uma outra parábola é a parábola da pérola. A parábola da pérola, né? Que está logo aí na sequência, no versículo 45 e 46, que vamos ler. O reino dos céus também é semelhante a um negociante que procura boas pérolas, encontrando uma pérola de grande valor, onde foi e vendeu tudo que possuía e a comprou, né? Meio semelhante à parábola anterior, né? Do tesouro. Ele também faz a parábola aqui da pérola. E aqui, 3 lições também, vamos lá? O reino de Deus é comparado a uma pérola de grande valor. O seu valor é inestimável e sua beleza é única e incomparável. Segunda lição. O negociante é a pessoa que procura e deseja comprá-la. Deseja adquirir, possuir. Ela é um sentido e um valor para a vida. Jesus é essa pérola valiosa. Terceiro, ele compra a pérola ou adquire a Jesus renunciando tudo que ele achava ser valioso, né? Então, praticamente a mesma ideia, né? Só que ele faz a diferença do tesouro no campo com essa pérola preciosa. Dentre todos os valores, achou uma diferenciada, foi lá e fez todo o esforço possível para adquirir essa pérola. E essa pérola é Jesus. E houve um esforço para adquiri-la, né? Então, isso nos dá a entender que o reino dos céus, né, precisa de uma atitude do ser humano. Precisa dar esse passo de desejar, de querer, de se esforçar para adquirir. Nossa, mas por que não está acontecendo? Porque muitas vezes, né, a gente reclama às vezes, não é assim? Reclamamos que, entreguei minha vida a Cristo, mas as coisas não estão acontecendo. É porque nos ensinaram que o primeiro passo é Deus quem dá, que Deus faz tudo por nós. Sendo que, na verdade, o princípio de Deus é o seguinte: dê o seu passo de fé e eu lhe acompanharei. Há uma diferença. O ser humano precisa fazer a sua parte. Como foi dito no início desse estudo, né? É Deus quem nos insere, que nos introduz, que nos coloca no seu reino, mas mediante um esforço do ser humano, mediante o meu esforço, mediante o seu esforço. Por quê? Porque precisamos primeiramente abrir mão de algumas coisas, né? Então, a palavra de Deus, quando ela vem, ela nos abre os nossos olhos para os verdadeiros valores da vida. Sem a palavra de Deus, temos um valor. Vemos as coisas e damos valores a essas coisas. Quando conhecemos a palavra de Deus e vivenciamos ela, e vamos nos aprofundando, percebemos que aquilo que outrora damos valor não era tão valoroso quanto achamos que era, porque nós descobrimos valores maiores. E aqui, no caso, se trata dessa pérola. Outra parábola, a parábola da rede, de 47, capítulo de Mateus 13,
né? Versículo 47 a 50. Da mesma forma, o reino dos céus é semelhante a uma rede lançada no mar que apanhou todo tipo de peixe, e quando ficou cheia, os pescadores puxaram para a praia. Sentando-se, puseram os bons em um cesto, mas jogaram fora os ruins. Assim será o fim do mundo. Os anjos sairão e separarão os maus dentre os justos, e as lançarão na fornalha de fogo. Ali haverá choro e ranger de dentes. Então vamos lá. Quando pregamos o evangelho, várias pessoas são trazidas, tal como uma rede, né, lançada ao mar. Vem todo tipo de peixe, concorda? Esse é o trabalho da igreja na história. Na segunda vinda de Cristo haverá separação entre o joio e o trigo, como já falamos. Maus e justos, e entre os falsos e os verdadeiros. Os anjos farão a separação e o destino dos maus será o inferno ou fornalha acesa. Então aqui temos essa parábola. Me vem à cabeça agora que quando Jesus fez ali, citado na Bíblia, a pesca maravilhosa, quando ele fez um sermão, Pedro e seus companheiros tinham pescado a noite toda e não pegou peixe nenhum. E a palavra de Jesus pedindo para que ele voltasse ao mar e lançasse sua rede novamente. E Pedro obedecendo, mesmo sabendo que, como pescador profissional, aquele momento não era o momento oportuno para pegar nenhum tipo de peixe, mas acreditou, foi, deu o seu passo de fé. E lá ele pegou 153 peixes. Esses 153 peixes não está querendo dizer quantidade. Ele pegou muito mais do que isso. Mas um estudo feito naquele lago, existe 153 tipos de espécies de peixe. Então, ou seja, segundo essa análise, ele pegou todo tipo de peixe que tinha dentro do... né, veio na sua rede. O que isso nos dá a entender? Né? Meditando nessa parábola aqui, que quando é lançada a rede, todos os tipos de pessoas vão ouvir. Aí, as pessoas que serão joio, pessoas que permanecem na igreja, mas a palavra nunca entra, né? Que são das quatro que nós lemos aqui, né? Tipo de coração, tirando o frutífero, que esse, né, recebe a palavra, mas os outros, o coração duro, né? O coração raso e o coração, né, que é sufocado, estão dentro da igreja. Estão dentro da igreja, mas a palavra não penetra. Então, no final, né, quando haverá essa separação do joio e trigo, dos bons e maus, isso se dá a pessoas que estão fora do mundo, né, mas também dos que estão na igreja. Não pense que todo mundo que frequenta uma igreja vão herdar uma salvação. Mas por que você está falando isso? Não que eu desejo, longe disso. O desejo, e Jesus veio ao mundo, não foi para trazer julgamento, mas para salvá-los. Todos. A salvação é para todos. Mas o coração do homem é enganoso. E muitos, sendo deixados levar por esse coração, se enganarão no final da sua história. Como a palavra de Deus diz, né? Jesus, em algum momento, tá aí na Bíblia, ele conta que vão bater na sua porta e falar: mas em seu nome eu expulsei demônios, preguei sua palavra, fiz sinais, curas, maravilhas, evangelizei. O que aquele momento ali, naquela parábola, naquele ensinamento de Jesus está querendo nos dizer? Justamente isso. Pessoas que estavam na igreja, exercendo talvez um cargo, fazendo, acontecendo, mas o seu coração não está ligado no trono. O seu caráter não foi transformado, o seu coração está sendo enganado, a si mesmo como as outras pessoas. Então é muito importante isso, que analisemos dia após dia, né, quando
o Senhor instrui Paulo, falando para ele a respeito da Santa Ceia, né? Examine, pois, o homem a si mesmo. Aonde está o seu coração? Aí está o teu tesouro. Né? Reflita nisso, reflita nisso. Muitas vezes estamos pensando que estamos de acordo com a palavra de Deus, mas estamos agindo erradamente, porque somos enganados pelo nosso próprio coração. Né? Uma palavra aí de reflexão para você, ok? Então, isso é o que aprendemos no dia de hoje, né? Nesse estudo sobre Mateus 13, sobre o reino dos céus, sobre o reino de Deus, algumas parábolas que Jesus anunciou, né? E aqui Deus deu a graça de poder compartilhar com você. E espero que o Espírito Santo de Deus venha amolecer o seu coração para que você possa ter o entendimento dessa palavra e que você possa ouvir, crer e praticar, ok? Porque você ouvir e não colocar em prática significa que a palavra não gerou seu fruto. E eu desejo que essa palavra venha gerar frutos no seu coração. Que ela possa ser 100, 60 ou até mesmo 30 por 1. O importante é que você frutifique em nome de Jesus. Deus abençoe. Tenha um excelente dia na presença do Senhor. Deus abençoe.